Quadrilha que atacou carros fortes na região. Manifestações e atos de vandalismo dão prejuízo de 12 milhões e meio de reais para o comércio de Campinas. Indústria regional demite 300 funcionários em maio. E 3 cidades da região anunciam redução de imposto para empresas de ônibus para baixar o valor da tarifa. O Band Cidade está começando. Boa noite. Policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas prenderam hoje 2 pessoas apontadas como integrantes de uma quadrilha que atacou carros fortes na região. Um terceiro suspeito foi levado à DIG, mas não foi reconhecido pelas testemunhas. Marcos Roberto de Jesus e Jurandir dos Santos de Jesus já estavam presos por formação de quadrilha em penitenciárias da região. Um trabalho de inteligência levou os policiais da Delegacia de Investigações Gerais a identificar os 2 homens como integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a carros fortes. Já no final do ano passado, conseguimos prender uma quadrilha que fazia esse tipo de crime. A dupla participou de 2 assaltos em Campinas. O primeiro, no dia 5 de agosto de 2012, no residencial Nova Bandeirantes. Mais de 2 milhões de reais foram levados pelos criminosos. O segundo, no dia 2 de fevereiro deste ano, no quilômetro 104 da rodovia Anhanguera, foi frustrado e o dinheiro não foi roubado. Nas 2 ações, as famílias dos vigilantes foram sequestradas e passaram a noite sob a mira de armas de grosso calibre. As investigações da polícia continuam a fim de identificar o restante da quadrilha que pode ter envolvimento em outros ataques a carros fortes aqui na região. Os assaltantes já tinham passagens pela polícia por roubo e homicídio. 3 pessoas foram presas hoje em Indaiatuba suspeitas de aplicar o golpe do bilhete premiado. Juraci Braz, Gélia Leôncio Gomes e Josiane Santos foram presos no início da manhã e reconhecidos por 2 vítimas. A mãe deste homem é uma delas. Quando caiu no golpe, chegou a entregar mais de 20 mil reais à quadrilha. Senhoras de idade eram o principal alvo. Elas eram abordadas por uma mulher que dizia ser analfabeta e pedia ajuda. Em seguida, a comparsa dela aparecia. Juntas, elas convenciam as senhoras a irem até uma casa lotérica, onde iriam trocar um bilhete premiado. Pela bondade da pessoa, né, de querer ajudar realmente, né, você está com um bilhete premiado, vamos lá te ajudar. Durante a ação, Juraci dava cobertura, aguardando neste carro. Em pouco tempo, a dupla envolvia as idosas. Nele, os guardas municipais encontraram 2 celulares, joias, mais de 2 mil dólares, quase 4 mil reais e notas argentinas e chilenas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou hoje um balanço da criminalidade. Em Campinas, apesar do número de furtos e roubos ter caído, muitos moradores dizem que não se sentem seguros. E foi justamente esta sensação de insegurança que motivou uma parceria entre 40 condomínios residenciais e a Prefeitura para melhorar o monitoramento da cidade. A violência já não é mais exclusividade das grandes capitais. E a sensação de insegurança transpassa os muros altos e as cercas elétricas dos condomínios. Morando, às vezes, em condomínio fechado, hoje em dia a gente se sente super inseguro, porque a gente vê que não tem limite e a gente sempre conhece alguém, ou alguém conhece alguém que já foi assaltado, que já foi sequestrado. Eu acho que morar em condomínio está até muito perigoso, porque eles estão invadindo, entrando em condomínio mesmo. Moradores de 40 condomínios residenciais de Campinas decidiram fazer uma parceria com a Prefeitura para melhorar a segurança. O bairro de Alto Padrão registrou 119 casos de roubos este ano. E mesmo com toda a estrutura, os condomínios têm uma média de 4 assaltos por ano. Aqui nós estamos verificando que acontece o que acontece em toda a cidade. É arrastão, é sequestro relâmpago, nós vamos ter a segurança pessoal e nós vamos mostrar para quem quiser fazer alguma coisa que faça muito bem feito, porque eles serão fatalmente descobertos, estarão filmados, estarão totalmente identificados se tentarem fazer alguma coisa
com esse tipo de segurança que a gente pretende implantar. A proposta é para que os moradores financiem a compra e a instalação de câmeras para serem monitoradas pelos órgãos de segurança do município. Já passamos um anteprojeto para a região que eles pretendem, uma estimativa de custos e as empresas fornecedoras de equipamentos para que eles possam fazer a cotação eles mesmos, comprarem o equipamento, contratarem a instalação, a partir daí a Sincamp assume toda a operação. Ao todo, os moradores devem investir cerca de R$700 mil. O projeto prevê a instalação de mais de 3 quilômetros de rede de fibra ótica e 18 câmeras de monitoramento que serão instaladas em ruas como esta, que dão acesso aos condomínios. Nesta terça-feira, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou um balanço sobre a criminalidade. Em Campinas, o número de roubos e furtos apresentou uma queda em relação ao mês anterior. Mas outros tipos de crime aumentaram, como o furto de veículos, o homicídio culposo em acidentes de trânsito e a tentativa de homicídio. Para o diretor da Sincamp, parcerias público-privadas são essenciais para reduzir esses números. A própria Câmara, estando no local, já é um fato inibidor. E o terceiro dia de protesto contra o transporte coletivo de Campinas começou ontem no Largo do Rosário. Depois, o grupo de quase 3 mil pessoas seguiu para a Câmara de Vereadores. O movimento foi pacífico na maior parte do tempo. Assim que entregaram uma lista de reivindicações ao Legislativo, os manifestantes foram ao Paço Municipal. Aos poucos, os manifestantes que estavam na Câmara Municipal chegaram em frente à Prefeitura. Eles tomaram de forma pacífica as escadarias e a Avenida Anchieta. O grupo se reuniu para falar sobre a conversa que os representantes do protesto tiveram com vereadores. Mas a luta continua! Os manifestantes decidiram que na sexta-feira vão novamente para frente da Prefeitura para comemorar a conquista das reivindicações ou para continuar com os protestos. No fim da conversa, algumas pessoas começaram a ofender a Guarda Municipal, que fazia um cordão de isolamento em frente ao prédio da administração. Eles foram vaiados pela maioria, que pedia que não tivesse violência. Depois disso, vândalos voltaram a atacar. Eles jogaram bombas e pedras na Guarda Municipal, que revidou. Esta imagem mostra um grupo reunido ao redor de uma mochila. É possível ver que um deles distribui objetos que serviriam de munição para serem jogados nos GMs. O mandante acende e arremessa um rojão na direção da guarda. Sinalizadores também foram lançados. O confronto só teve fim depois que a polícia militar chegou. Bombas foram jogadas para tentar dispersar os vândalos. A tropa de choque teve que intervir. A correria tomou conta das ruas ao redor da prefeitura. Algumas pessoas quebraram um tótem de vidro na Praça das Andorinhas. Várias portas de lojas foram chutadas. Esta foi arrombada e os vândalos conseguiram levar várias roupas. Uma das donas da loja não conseguia acreditar no que via. A gente brigou tanto para chegar nisso aqui que não consegue entender como é que as pessoas conseguem se aproveitar de uma situação. E a manhã de hoje foi para contabilizar os prejuízos que o pequeno grupo de vândalos causou no centro da cidade. De acordo com a Associação Comercial de Campinas, os lojistas já contabilizam prejuízos de 12,5 milhões de reais desde o início das manifestações. Desse total, 2,5 milhões tem relação direta com os atos de vandalismo. Este comerciante passou a noite em claro. Porque com medo de voltarem à noite e saquearem a loja. Em meio às mais de 2.000 pessoas que invadiram as ruas na noite desta segunda-feira, a loja dele virou alvo de vândalos. Localizada na Avenida Anchieta, principal trajeto dos manifestantes que seguem para a Prefeitura de Campinas, ela teve a porta completamente danificada. Antes que o grupo conseguisse roubar os produtos, a polícia chegou. Então a gente tem a gangue da Marcha Ré, agora nós temos a gangue das manifestações. E neste momento, cerca de 3.000 pessoas estão concentradas em frente à Prefeitura de Sumaré para protestar contra o transporte público municipal. A manifestação foi convocada pela rede social.
O comércio fechou as portas por volta das 3h30 da tarde. Já a administração decidiu dispensar os funcionários ao meio-dia. A situação, por enquanto, é tranquila. A cobertura completa você acompanha amanhã aqui no Band Cidade. E veja a seguir, 3 municípios da região reduzem impostos para empresas do transporte coletivo para baixar o valor da passagem de ônibus.